Oi pessoal, tudo bem? Com vocês, boa tarde, né? Sei que vocês estão bem, né? Graças a Deus, eu também estou muito bem. E estamos prontos para assistir mais uma aula, né? Dessa feita, a gente vai procurar trabalhar uma interpretação de texto. Na nossa última aula, que a gente viu, né, que foi no caso de redação, a gente viu a questão do artigo de opinião, né? E eu disse até porque que na série de vocês a gente procura estender o conteúdo sobre os gêneros, né? Os gêneros dissertativos, porque é uma série que prepara vocês para produzir textos, né? Textos melhores do que vocês já produzem, né? No caso, o texto dissertativo, ele vai compreender um texto mais rico em informações, um texto que vai ser melhor estruturado, onde você tem que saber onde começa a sua ideia, onde ela termina, você tem que saber encadear. E os textos dessa unidade, ele traz textos poéticos, mas que a sua essência é uma argumentação, né? Leva a gente a refletir sobre o fato que levou aquele texto a ser produzido, né? Aquele poema a ser produzido. E trabalhar também um diário íntimo, né? Onde nesse diário também, né, faz a gente refletir. Porque o autor tentou retratar pra gente, né, o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. E os textos, eles fazem referência, né, à questão da paz, né? Olha, tanto o poema quanto o diário pessoal são dois gêneros, né, que eles têm uma função social. O que eu quero dizer que o poema, ele não é escrito só para ser recitado e expressar aquele sentimentalismo, aquele romantismo, não. Ele tem uma função social. Que função social é essa? É mostrar, através das ideias contidas nos versos, né, chamar a atenção de quem lê para o problema que está sendo retratado ali, porque os poemas também retratam problemas. A música, eu já disse para você, né, que os textos poéticos não tem nada melhor que a música para... Tem música que traz toda uma história. Toda uma história. Tem vários grupos, né, várias bandas que os seus compositores fazem músicas, né, e que eles procuram retratar a situação do Brasil, né, na atualidade, né. Legião Urbana tem muitas dessas músicas. Tem uma, o Renato Russo também, que é Eduardo e Mônica. Essa música, ela é extensa, né, tem uns versos muito extensos, e ela retrata a situação do país na época em que ela foi escrita. Então aí está a função social do poema, desse gênero textual que é chamado de poema. A gente já estudou em outras ocasiões, né, esse tipo de texto, que ele é estruturado em versos, né, e estrofes, cada linha que contém na estrofe é chamada de verso. E cada estrofe tem a sua classificação também como os versos, tá? Então, o módulo 4, que a gente está iniciando, ele traz em sua unidade diversos textos, mas ele começa com esse poema, tá bom, gente? Então, a função social é o que do poema? É retratar a realidade, chamar a atenção da gente, de quem lê, para a realidade da época em que o poema foi escrito, né? Da historicidade. Ele tem, assim, um contexto. O poema tem um contexto. Todo poema
O Rosa de Hiroshima é o poema mais conhecido que está relacionado com o módulo de vocês, né? Com os textos aqui, que é Cultivando a Paz, né? Vamos ver aqui, página 12. Página 12. O tema é Cultivando a Paz. Aí tem o Rosa de Hiroshima, que ele também traz essa realidade aí, né? O pessoal solta aquelas bombas lá, naquelas duas cidades japonesas, né? Hiroshima e Nagasaki. Aí esse poema, ele traz essa realidade aí, né? E o poema que a gente vai estudar de vocês é de Carlos Drummond de Andrade. Ele foi escrito há mais de 70 anos. Viu? Há mais de 70 anos. É um poema, os poemas também, tem muitos deles que são transformados em música, né? E como eu estou dizendo para vocês, ó, a gente vai ler um poema, não é só querendo achar nele ideias voltadas para o sentimentalismo da gente, não. O que se passa no mundo agora, o que se passa na nossa realidade agora, ele pode ser retratado numa música, né? Porque a música, como eu disse, é um texto poético. Pode ser retratado na narrativa? Pode sim, pode sim. E tem muitas histórias que estão sendo criadas aí, baseado nessa ênfase que aconteceu durante a pandemia. Ó, tem a pandemia como suporte, né? Como um tema geral. E dali as pessoas criam mil e umas coisas relacionadas a esses acontecimentos aí. Porque foi muita coisa que aconteceu nessa época aí, né? Muita mesmo. Muita. Houveram, em decorrência da crise financeira, né? Houveram momentos de violência, não foi? Faltou alimento, né? O pessoal com medo de passar fome, de faltar mantimento no supermercado. Aí houve aquela invasão no início, né? Lá pelo mês de abril, quando estava sendo no início da pandemia, que parou todo mundo, aí houveram lugares em que as pessoas invadiram lojas, né? Houve o vandalismo. E alguém aí escreveu alguma coisa a respeito. Tava todo mundo folgado mesmo, né? Muita gente que poderia se inspirar, né? Já que o momento que a gente está vivendo, ele leva a gente a refletir, né? A refletir. E esse poema aqui, Visão 1944, ele é integrado com a história do mundo, viu? Ele traz um pouco da história. Então, olha só, na página 10 tem assim: infelizmente, guerras e violência estão presentes em nosso cotidiano, ainda que indiretamente. Porém, a busca pela paz tem sido cultivada cada vez mais para que o mundo seja um lugar agradável, seguro e acolhedor para todos. Viu? Por que, na opinião de vocês, por que acontecem guerras e conflitos? Por que é? Olha, existem conflitos que a gente está assistindo hoje, vivendo hoje, que eles tiveram sua origem lá no início da civilização. Aquela guerra, né, nos países que compreendem a região lá da Palestina, né, que envolve Israel, envolve alguns países árabes aí. Gente, isso aí vem desde o início. Vem desde o início. E a gente vê que a razão é questão de território. Então, a origem de algumas guerras, de conflitos, né? Lá na questão brigando por território, né? Por território. Hoje, já mais na nossa atualidade, né? A razão dos conflitos, né? Existem conflitos que são gerados de muitas formas, né? De família, né?
por coisas supérfluas que levam as pessoas a manterem aqueles momentos de violência, né? E como é possível? A outra pergunta que é, como é possível promover a paz no dia a dia? Como é possível? Você pensa, reflita. É possível promover a paz, né? Indo pra rua, fazendo campanha, né? E aí, porque é muito bom alertar as pessoas. Mas agora, que ninguém podia sair de casa, como era que se fazia essa promoção da paz no dia a dia? Estava todo mundo confinado, né? Porque quando não tem a guerra exterior, tem a guerra interior, né? Muitas pessoas confinadas estavam em guerra consigo mesmo. A gente não está falando nessa guerra interior, a gente está falando da guerra exterior, dos conflitos, em que muitos países enfrentam, né? Olha, tem situação de países aí, na Síria, por exemplo, né? Que lá estão disseminando as pessoas mesmo. As pessoas fugindo, né? Aí, eu ouvi antes dessa pandemia, né? E no ano passado, no final do ano passado, vocês viram o tanto de refugiados, de pessoas que estavam fugindo dos seus países por causa da guerra, vendo seus familiares morrerem aos poucos, né? Viram lá, né? Então, isso aí é mais a guerra política, né? Por questão de território. Aí tem outro motivo também, que tem a questão da política em si, né? Que é a questão da administração desses lugares, né? Que as pessoas brigam por governo, né? Por lideranças. E essa guerra, né? Ela é gerada por vários motivos, né? Várias causas. Tem a questão do desemprego, né? Questão da droga, do uso exacerbado da droga, né? Aí leva as pessoas a manterem uma guerra, uns atritos entre eles, né? O poema Visão 1944, gente, ele retrata o que aconteceu durante a guerra, né? Na página 15, também já tem alguma coisa que a gente possa ver das características desse poema. Olha, meus olhos são pequenos para ver a massa de silêncio concentrada por sobre a onda severa, piso oceânico esperando a passagem de soldados. Meus olhos são pequenos para ver, luzir na sombra a foice da invasão e os olhos no relógio, fascinados, ou as unhas brotando em dedos frios. Meus olhos são pequenos para ver o general com seu capote cinza, escolhendo no mapa uma cidade que amanhã será pó e pus no arame. Meus olhos são pequenos para ver a bateria de rádio prevenindo vultos a rastejar na praia obscura, aonde chegam pedaços de navios. Meus olhos são pequenos para ver o transporte de caixas de comida, de roupas, de remédios, de bandagens para um porto da Itália onde se morre. E assim o autor, né, todas as estrofes ele começa com a expressão: meus olhos são pequenos para ver. A distância da casa na Alemanha, a uma ponte na Rússia, onde retratos, cartas, dedos de pé boiam em sangue. Gente, né, o poema é assim como se você tivesse... porque a gente assiste a filme, né? Os filmes eles retratam também bem a realidade. Mas quando você lê, é como se estivesse processando assim na sua mente. Você tem uma visão de todo aquele percurso, né? Aí vindo acontecer uma coisa aqui, uma coisa ali, a bomba, pá, explodindo. Porque tem muitos filmes que retratam também esse poema. O próprio filme A Rosa de Hiroshima, né? Trata. Né? Então o texto todo ele se desenrola, é como se é a guerra em si, né? A propagação da guerra em si. Olha, meus olhos são pequenos para ver os coqueiros rasgados e tombados entre latas na areia e de formigas incompreensíveis, feias e vorazes, né? Destruindo os corpos. Meus olhos são pequenos para ver atrás da guerra, atrás de outras derrotas, essa imagem calada que se aviva, que ganha cor e forma e profusão. A última diz, olha, meus olhos são pequenos para ver o mundo que se esvai em sujo e sangue, outro mundo que brota, qual relundo, mas veem pasmo, baixam deslumbrados. Né?
Viu, gente? Esse poema é de Carlos Drummond de Andrade. Na página 14 já tem uma biografia dele, né? E ele é um tipo de autor que ele se preocupa muito com a estética do texto, né? E uma das características também dele é que ele, além de ter uma linguagem livre, coloquial, né, uma linguagem que é acessível a nós, ele tem, a temática dele é levar a sociedade a refletir sobre os problemas que enfrenta. Ele, nos poemas dele, tem aquele eu lírico, né, aquela voz que fala no poema, que é preocupado com as questões sociais do tempo dele. Viu? Carlos Drummond. Viu? Ele foi um poeta que ele viveu isso aí. De 1934 a 1937. Ele viveu. Então, nos poemas dele, uma das características era externar essa preocupação que ele tinha com as questões sociais. Tá? Esse poema, ele foi publicado a primeira vez no livro A Rosa do Povo. Esse livro foi escrito em 1945. Lá na biblioteca da escola tem esse livro aqui, A Rosa do Povo, né? Cheguei a ver. É composto de 55 poemas, escritos entre os anos de 1943 e 1945. Momento em que o mundo vivenciava os horrores da Segunda Guerra Mundial. Ora, quais as características presentes nesse livro que foi publicado esse poema? A poesia social, o passado, a poesia sobre a própria poesia, a reflexão existencial, quer dizer, eu e o mundo, o amor, o cotidiano e a celebração dos amigos. Viu? No caso aqui, esse poema, as temáticas aqui é a poesia social. Viu? Porque ele trata do acontecimento relacionado à sociedade. Tá? Olha, as questões de interpretação, elas são divididas em interpretação escrita, né, e a oral, campo de concentração e a Segunda Guerra Mundial. São as informações que o autor bota para você se inteirar do que está acontecendo, né? Ao longo do poema, gente, é mostrado muitas cenas de destruição, muitas, tá bom? E mostrando, assim, que como a guerra, ela causa dor ao ser humano. E cada estrofe é como se você fosse sendo encenado a guerra para você, viu? Então, quando vocês forem ler com calma, em casa, leiam bem com calma mesmo, aí vocês vão ver. Vai sendo encenado os detalhes de uma guerra. Que essas cenas, elas trazem para nós, né, um efeito da destruição que a guerra traz, de famílias, de lares, entendeu? Cada estrofe, ela vai retratar através das cenas, a destruição que a guerra causa nas famílias, nas cidades, viu? Quando você for ler, você presta atenção a esse detalhe. Tá? O que leva as pessoas a iniciarem conflitos, como a gente viu aqui no texto, mostra o quê? Os motivos econômicos e políticos, principalmente motivos políticos. Tá? A questão de pacificação, né, de se levar a paz para esses conflitos, depende de cada administrador, de cada governante, né? Não vai depender só de mim, não vai depender só de você. Tá? Primeiro que, o Brasil, nosso país, ele não... Aqui nunca houve uma guerra declarada. Na nossa, pelo menos, estou falando assim, na nossa atualidade, né? Antigamente houveram muitas guerras, né? Pela independência do Brasil. Houveram muitas. Mas eu tô falando assim, na questão mais contemporânea, mais do nosso dia, né? A gente não ouve falar em guerra, tá? Então, gente, nesse poema também, né? Nesse poema, a gente vai ver as características dele, né? Tem os recursos
a rima, né? Através de seus estrofes. O que é a rima é quando você... A última palavra lá do verso coincide com outra do outro verso, né? Assim sucessivamente. Um dos recursos usados na construção desses versos aí, que a gente viu, é o encavalgamento, que é uma ruptura da unidade sintática de uma frase, de forma que parte dela se inicie um verso e continue no verso seguinte. Ó, unidade sintática é a função daquela palavra dentro do verso. Vamos ver uma aqui, ó. Primeiro, ó. Meus olhos são pequenos para ver a massa de silêncio concentrada por sobre a onda severa. Ó. O sujeito aqui são meus olhos, né? Pra gente ver a questão da encavalgamento, da ruptura da unidade sintática, ó. Meus olhos são pequenos para ver a massa de silêncio encontrada por sobre a onda severa. Temos um sujeito, né? Meus olhos, predicado, são pequenos para ver. Para ver o quê? Né? A gente já tem aqui um verbo transitivo direto. A massa de silêncio concentrada por sobre a onda severa. Certo? Aí onde foi que a função sintática aqui ela teve uma ruptura? Em piso oceânico, ó. Concentrada por sobre a onda severa, esperando a passagem dos soldados. Esse piso oceânico aqui é como se fosse um esclarecimento do termo que vem antes. Essa massa de silêncio concentrada por sobre a onda, né? Ela se transformou num piso oceânico. Esse termo aqui, piso oceânico, como se fosse uma explicação, um esclarecimento daquele termo lá. Então, qual é a função sintática aqui? Do aposto, né? Do aposto. A gente encontrou função sintática como a questão da transitividade verbal, né? E tal. Então, todas as estrofes, elas têm essa questão do... que o autor retrata aqui, né? Que é a do encavalgamento. Que é... há uma ruptura na função sintática de um termo lá, de um verso, para continuar no outro, tá? Então, gente, olha, esse texto também vai trabalhar uma fotografia. Então, você procura trabalhar bem a questão da interpretação dele, né, de cada estrofe, para a gente trabalhar na nossa próxima aula, tá bem? A gente vai escolher estrofes para que a gente possa trabalhar melhor a nossa interpretação. Viu? Então, com relação ao diário íntimo, segue um outro momento, que esse diário íntimo, ele já retrata a vida de alguém que passou por esses momentos de conflitos, tá? Então, gente, até a nossa próxima aula, tá bom? Se Deus quiser. Fiquem com Deus.